Faz 5 anos, praticamente, que eu não piso o pé numa igreja e eu não congrego, não tenho pastor, não participo de nenhum culto. Eu vou te falar a verdade para você, qual que está sendo a minha experiência negativa e qual está sendo a minha experiência positiva. Primeiro eu vou falar minhas experiências negativas e depois eu quero falar para vocês as minhas experiências positivas. A primeira experiência negativa que eu tive de ficar fora da igreja é a solidão. É você muitas vezes não ter aquele grupo, sabe? Aquelas pessoas, aquela amizade que você tinha. Parece que você faz parte de uma família, faz parte de uma comunidade. Isso daí eu tenho muita saudade. Tivemos que aprender a jejuar dentro de casa, a orar dentro de casa, a buscar a presença de Deus dentro de casa, a ficar sozinho, a depender mais de Deus. E eu vou falar a verdade para você. Qual que foi a minha experiência negativa? Muitas vezes tá muito solitário. Tá muito solitário, tá sem amigo, sem amizade, sem pessoas que você pode contar, sem pessoas que você pode pedir um conselho. Isso daí foi muito ruim. Esse esfriamento, essa comunidade, esse calor de estar dentro de uma igreja, isso daí para mim foi péssimo. Para mim foi o ponto mais negativo de estar fora da igreja, tá? Agora eu vou te falar os pontos positivos que eu aprendi e eu quero que você entenda que isso daqui não é um incentivo para ninguém. Foi praticamente a minha faculdade que eu tive com Jesus Cristo durante 5 anos. E eu vou te falar, eu nunca conheci Deus tanto na minha vida como eu conheci durante esses 5 anos. Por quê? Porque eu sempre saía do culto procurando absorver a palavra que o pastor falava. E eu não sabia um versículo, nunca tinha lido uma Bíblia, eu sempre dependia da palavra que o homem trazia. Isso daí não é ruim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E esses 5 anos dentro de casa me deixaram na dependência de ouvir Deus. E todos os dias eu tive que abrir a Bíblia e ler uma passagem da Bíblia que pudesse me suprir aquela necessidade de estar dentro de uma igreja. E todos os dias isso virou um hábito na minha vida. Em vez de eu estar ouvindo um pastor, eu estava lendo a palavra e eu estava aprendendo a palavra de Deus. Eu não sabia ler a Bíblia, eu tinha dificuldade com o entendimento da Bíblia, eu tinha dificuldade em falar os versículos da Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas eu fui obrigado nessa pandemia a voltar a ler a Bíblia todos os dias. Isso daí já vai fazer 5 anos. E todos os dias eu me sinto um cara que aprendeu a depender da palavra de Deus, a bem na Bíblia. Hoje, graças a Deus, isso daí trouxe um benefício tão grande para mim, porque se alguém for falar de algum versículo da Bíblia, eu não vou lembrar de alguma passagem que eu vi lá no culto, ou eu vou lembrar de uma passagem que eu vi no TikTok ou em alguma pregação. Eu li essa passagem, eu entendi essa passagem. É a mesma coisa de você ter acesso diretamente com o Todo-Poderoso e você poder contar todos os dias e falar com ele todas as manhãs ou todas as tardes. Isso daí foi muito bom, teve um crescimento muito bom na minha vida espiritual, porque eu parei, segunda coisa, eu parei de depender do homem. Por quê? Tudo na minha vida, eu não estou falando que é errado, mas eu não faço isso daí. Tudo na minha vida eu tinha que falar com o pastor. Se você fosse comprar um ventilador, você tinha que falar para o pastor. Se você fosse comprar um carro, você tinha que falar para o pastor. Uma casa. Se você fosse trocar de roupa, você tinha que falar para o pastor. E essa dependência para mim não foi uma coisa boa. Por quê? Que tudo aquilo que eu tinha que fazer, que era responsabilidade minha, que não precisaria falar para ninguém, eu ia lá e falava com o pastor: Pastor, eu vou comprar uma jarra de suco, eu vou comprar um liquidificador. Aí o pastor tinha que orar para ver se Deus aprova ou não. Gente, isso eu não tenho mais na minha vida. Por quê? Eu tenho livre acesso com Jesus. O véu foi rasgado. Depois do terceiro dia, o véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso com o Pai. Então, se eu tenho livre acesso com Ele, eu posso falar com Ele a qualquer momento da minha vida. Eu posso me responsabilizar das minhas atitudes que eu tenho. Se eu quero comprar alguma coisa,
Eu preciso orar. Eu preciso pedir uma direção para Deus. Deus, eu quero comprar um carro. Eu estou pedindo esse direcionamento. Eu te entrego na sua mão. Se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for, vai dar errado. Acabou. Isso daí me trouxe uma liberdade diante das minhas atitudes que me tornou mais homem, que me tornou mais responsável pelas atitudes que eu tive. Por quê? Isso daí me fez crescer como homem, como pai de família e como alguém que tem acesso diretamente do trono. Essa liberdade, ela não é só de você não precisar pedir um conselho para alguém, mas essa liberdade é de saber que tudo que você precisa está na mão de Deus. Muitas vezes você tem que entender uma coisa. Não estou aqui para falar mal, pelo amor de Deus, não me interprete. Tem que ir para a igreja, o corpo é a igreja. Mas o momento que a gente fica isolado, muitas vezes dentro de casa, talvez você está fora da igreja. O momento é agora de você voltar. Por quê? Você já sofreu, você já apanhou, você já foi traído. Não tá bom, melhor do que estava dentro da igreja, não tá. Só que você tem que entender uma coisa. Se você não se converter verdadeiramente, você nunca vai conhecer Deus. Não é dentro de quatro paredes, não é dentro de uma comunidade que você vai conhecer Deus. É quando você fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto e ele anunciará as coisas ocultas que ele tem para a sua vida. A melhor forma de você conhecer Deus é no oculto, é na tua intimidade. Isso daqui eu não estou falando para você que você não vai conhecer Deus dentro da igreja. Pode sim conhecer Deus, mas intimidade é além de estar dentro de uma igreja. Porque quando eu falo que eu tenho o livre-arbítrio para me escolher o que eu quiser agora, eu posso falar, amanhã eu posso ir lá orar para mim arrumar uma namorada ou comprar um carro, uma casa, que eu sei, se eu tomar uma decisão errada, a responsabilidade é minha, não é do pastor, não é do fulano, não é do ciclano. Então, isso me ajudou a ser mais homem. Porque quando a gente delega, quando a gente não assume as responsabilidades que tem que assumir, a gente muitas vezes, quando dá errado, a gente quer culpar quem é nosso conselheiro. O seu conselheiro é Jesus Cristo. O seu pai, o seu mentor, o seu professor, o seu amigo, o seu companheiro, aquele que te ama é Jesus Cristo, não tem outro. Você tem livre acesso com ele. Só que você tem que entender uma coisa. Esses 5 anos que eu fiquei fora da igreja, eu nunca, na minha vida, em 8 anos dentro da igreja, eu nunca aprendi tanto sobre depender de Deus, sobre orar dentro do meu quarto, sobre buscar a presença de Deus. Eu costumo falar que eu tive uma mentoria durante 5 anos. Se eu vou voltar para a igreja daqui a um mês, amém. Se for da vontade dele, eu estou disposto a pagar esse preço. Só que eu nunca mais vou ser escravo de pessoa. Quanto mais dependente emocional de gente, menos eu vou conhecer Deus. É no oculto, é na hora que não tem ninguém que eu conheço Deus. Não é na manifestação, não é somente na reunião. É na hora que ninguém está vendo, que eu estou lá dentro do meu quarto, eu falo, Pai, se o Senhor é meu Deus aí, se revele a mim. Mostra a grandeza que o Senhor é. Isso daí vai fazer você conhecer Deus. A terceira e a última coisa que eu quero compartilhar, a igreja não vai te salvar. A igreja não vai te prosperar. Eu fiquei sem brincadeira nenhuma, gente. 8 anos dentro da igreja. Uma vida tribulada dentro de casa. Dava dízimo, não faltava no culto. Mas o que eu quero trazer a experiência com você é sobre o quê, Joel? Sobre o quê? Eu quero que você entenda. Igreja não salva. O que salva você é aquilo quando ninguém está vendo. Igreja, ele só é o quê? Ele só é um aquecimento para você. O verdadeiro jogo seu é na rua. É na hora que você tem que vencer o campeonato e você sabe que você não pode abandonar o campo, não pode abandonar aquilo que você foi chamado e você fala assim, cara,
eu vou dar a vida por isso. Igreja nunca vai te salvar, pastor nunca vai te salvar, ninguém nunca vai te salvar. O que vai te salvar é quando ninguém está vendo e você está dando um bom testemunho de Jesus. Quando você não está tendo benefício e você está dando um bom testemunho de Jesus. Quando você busca, primeiramente, pela tua família, porque um dos maiores erros que eu tive no começo é eu mais dava a vida dentro da igreja e deixava a minha família de lado. Eu dava sempre prioridade para o dízimo, para a oferta, e muitas vezes eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, não pagar nem a água e a luz. E ninguém vinha pagar minha água e a luz. Mas eu não estou falando mal, eu tive que passar por isso, porque isso me tornou aquilo que eu sou hoje. Se você não aprender que o que mais importa para Deus não é você estar dentro de quatro paredes adorando Ele, mas sim ser fiel, conhecer Ele na hora que ninguém está vendo, só Ele, irmão, isso é a melhor oferta que você pode dar para Deus, você pode ter certeza. É isso que eu quero que você entenda. Não é para você ficar fora da igreja, é para você aprender fora da igreja alguma coisa, porque na hora que você vai voltar mais forte, você vai voltar mais vivo, você não vai ser escravo de pessoa, você vai ler a tua Bíblia, você vai vigiar na hora que ninguém está vendo, você vai ser uma pessoa diferente. Tá fora da igreja, tá fora de uma comunidade, não é certo. Mas estar dentro de uma comunidade e nunca conhecer Deus é totalmente errado. Então, se você gostou dessa palavra, deixa no comentário aqui o que mais te chamou a atenção. E fala se você está fora ou está dentro da igreja hoje. E qual está sendo a sua experiência. E não se esquece, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha esse vídeo.